vim morar no Morro Santana há 57 anos. Tive um período que eu fiquei fora, né, daqui do Morro Santana, morei em Pelotas, morei em outros bairros em Porto Alegre e retornei agora há uns 2 anos novamente para o Morro Santana. Como era o Morro Santana da tua infância e agora? Quando eu cheguei aqui, o Morro Santana era muito isolado, assim, existiam 3 loteamentos na realidade. Existia a Vila Protásio Alves, que é onde eu moro, aquela região ali, logo após o GCPEL, que vai até o campo do Figueira, um pouco mais em direção ao centro, a Vila Petrópolis e aqui onde nós estamos, o Jardim Ipu. Estes são os 3 loteamentos originais do Morro Santana. Quando eu cheguei não tinha asfalto, não tinha um ônibus próprio, o ônibus Passo Dornelles, na realidade, passava pelo Morro Santana e atendia, e era uma situação bem diferente, né? Um espaço bem mais isolado, com muito mais campo, com uma vida rural maior, né? Então era bem diferente do que é hoje. A escola Professor Alcides Cunha devia fazer 1 ano, 2 anos no máximo, que ela tinha sido construída no espaço onde está. Antes ela ocupava um casarão, onde é ali o loteamento Piratini, né, que hoje é um condomínio, né, de edifícios, e havia uma figueira e aquele casarão, né, ela funcionou ali por alguns anos, depois foi construído os primeiros prédios, né, da escola Professor Alcides Cunha, que era a única escola na região. Outro detalhe interessante, assim, a questão da água, né? Os loteamentos ali, eles eram loteamentos regulares, eles já tinham calçamento, esses 3 loteamentos, eu acho que era o Dionísio Pazin, na realidade que funcionava como uma imobiliária, ali, o loteador, e eles tinham calçamento, tinham esgoto, mas a água não era todos os dias. Existia uma caixa d'água na Vila Protásio Alves, na Avenida Alberto Viana Rosa. Essa caixa d'água abastecia as caixas d'água que tinham nas casas, acredito que era uma vez por semana, uma lembrança bem antiga, né? Posso cometer algum erro. E então todas as casas tinham caixa d'água justamente para poder ficar com essa água até uma nova data que os motores seriam colocados em funcionamento para abastecer. Também era muito comum os poços, né, nas casas. Então quase a minha casa mesmo tinha poço, né, e que a gente pegava água quando faltava. Circulava também às vezes um caminhão-pipa, e muitas pessoas iam de balde até essa caixa d'água quando terminavam nas suas casas, aqueles que não tinham reservatório, para trazer a água para não ficar sem, né? Então era um pouco bem precária essa situação da água. Hoje o Morro Santana é melhor ou é pior? Naquela época existia muito uma questão de comunidade, né? Então se fazia festas nas casas, os jovens, assim, eu me lembro da minha adolescência, era muito comum as reuniões dançantes, havia uma certa relação de comunidade maior. Existiam alguns clubes, o Figueira já existia, tinha a Sobrevipa, onde também faziam festa, a Igreja Santa Ana, quase todos se conheciam, né? Nesse sentido ele era melhor. Na infraestrutura é lógico que melhorou muito, né? Hoje nós temos um número grande de comércios, de supermercados. A Protásio Alves foi asfaltada, depois duplicada anos depois, né? A rapidez de chegar ao centro é muito maior, né? A escola ali só tinha ensino fundamental. Então teve, é lógico, avanços, né? Postos de saúde não existiam aqui, né? Tinha que quase que ir ao centro, ou ir a algum hospital, como o Hospital de Clínicas ou Conceição, para ter algum atendimento médico, né? Então tudo isso melhorou. Então é difícil dizer se é melhor ou pior. Ele teve algumas questões que melhoraram e outras que pioraram, né? Hoje a relação entre as pessoas é muito mais individual, né? As pessoas não se conhecem. Tu está dentro de um bairro
porque cada um está no seu espaço, não tem os mesmos espaços comunitários que tinham, né, que atingiam todo o bairro, então é diferente. Muitos dos problemas que o Morro sofria, por exemplo, havia momentos que o Morro Santana, apesar de ser uma área alta, como tem um volume muito grande de água que desce do morro, tinha alagamentos nas ruas na frente do Alcides Cunha, numa outra rua mais ali atrás da igreja, vários locais assim. Isso tudo já foi resolvido, né? Hoje em dia tu tem canalização muito maior, dificilmente acontece algum tipo de alagamento aqui. A comunidade assim, desses loteamentos, que depois foram se ampliando, depois vieram os loteamentos da Caixa Econômica Federal, né? O Jardim e Parque Residencial Alto Petrópolis, né? Conhecidos hoje como Estrutural Tijuca. Depois começaram as áreas irregulares, Nova Tijuca, Laranjeira, Pedreira, e agora mais recentemente os loteamentos assim, dos condomínios. Então houve um adensamento muito grande. O que aconteceu assim? Primeiro, nas áreas irregulares, ocupações, por exemplo, nas áreas de riscos. Existem muitas famílias que estão em locais bem perigosos, em locais que também não têm acesso à água, a não ser por caminhão-pipas, né, que levam nos locais e enchem alguns reservatórios nos locais. A questão do ônibus, isso é um problema até bem mais recente, né? Nós tivemos assim até os anos 2004 por aí, uma ampliação muito grande das linhas. Então começaram, como eu disse, no início só tinha o Passo do Ornery, depois foi criado o Morro Santana, que circulava por dentro da Vila Protásio Alves, depois seguia pela Protásio. Depois começaram outros ônibus, o Manuel Elias, o Jardim Ipu, foram ampliando bastante, se tornando muito fácil a questão do transporte para as pessoas. Naquele período havia uma discussão muito forte com a comunidade na questão de toda a infraestrutura, sabe? Então eu, por exemplo, fui conselheiro do orçamento participativo já nos anos de 91, 92, né? Então essa discussão, ela corria nos bairros. Nós nos reuníamos, né, e dividia, por exemplo, aqui nós somos considerados região leste da cidade, né, que pega Bom Jesus, Vila Jardim, a região do Antônio de Carvalho e a região do Morro Santana. Sempre eram feitas discussões sobre os vários temas, e assim que se conseguiu, por exemplo, a questão dos postos de saúde regionais, das pavimentações nas áreas que antes não tinham, essa questão do transporte era discutida, a questão da cultura também, da descentralização. Então houve realmente nesse período uma discussão muito forte na comunidade que começou a resultar, eu estava falando na questão do transporte, nesta ampliação das linhas de ônibus. Isso basicamente cessou naquele período, tá? Que até aquele período, inclusive a questão dos ônibus com ar-condicionado, tudo foi melhorando. Dali em diante houve uma estagnação. Quando chegou a pandemia, houve um retrocesso, porque aí começaram a tirar as linhas. Tá? Então, linhas que antes atendiam, saíam de um bairro, por exemplo, aqui como o Jardim Ipu, que ele fica distante, por exemplo, um pouco dali da área de saída do Morro Santana, ou da área do Rubem Berta, que é o que atende nos finais de semana, ele passou a ser atendido por essa outra linha. Então quando chega aqui, os ônibus já estão cheios, né? Então piora na realidade a situação, inclusive a qualidade. O que eu ia dizer também, nesse período anterior, foi o período que a gente teve a duplicação da Protásio Alves, né? Porque inicialmente, como eu disse, era terra batida, né? Depois foi pavimentada. Nesses anos, início dos anos 2000, final de 90, não me lembro exatamente, acho que final dos anos 90, foi duplicada toda a Protásio Alves, foi feita pavimentada a Manuel Elias, que não era pavimentada. Então houve uma série de avanços assim que a gente não tem visto mais acontecer.
né? Então, naquela época a gente teve um livro, né, que se escreveu, que é o livro sobre a história do Morro Santana, e foi produzido pela Secretaria Municipal da Cultura. Um livro que ele tem entrevistas de vários moradores da região que relatam esse processo, né, de desenvolvimento, né, que houve na cidade, né, as lutas das comunidades, né. Então é bem interessante isso, como mostra essa questão comunitária, né. Houve uma boa ampliação assim, na área da educação, né. Nós temos a escola Alcides Cunha, né, que ela agora é uma escola de ensino médio. Então antes não tinha, era só ensino fundamental. O Porto Alegre, acho que de escola de ensino fundamental incompleto passa para completo. Tem a Ana Íris do Amaral, que é a única escola municipal que atende as regiões dentro da Vila Petrópolis. A escola Marieta Severo, também Vila Petrópolis. A Salgado Filho, aqui no Jardim Ipu. Essa é mais nova, né? Ela também é uma escola de ensino fundamental completo. Então, no ensino fundamental completo, ela basicamente consegue atender a região. Já o ensino médio, a única escola que tem é o Alcides Cunha. Então, a maior parte das pessoas se deslocam para outros bairros, né? Então, não tem um atendimento aqui dentro da região. A FAPA também veio depois, né? E que também propiciou existir uma universidade, uma faculdade, né, dentro do bairro, né. Isso facilitou bastante para muitas pessoas, mas ainda a maioria continua se deslocando para outros espaços. Na área da saúde, também durante esse período, como eu disse, eu vi uma ampliação grande, né. Não tínhamos nada no Morro Santana. O máximo que acontecia era campanhas de vacinação que aconteciam nas escolas, né. Depois a gente teve uma unidade de pronto atendimento na Bom Jesus, já se tornou mais próxima. Conseguimos o posto na Vila Tijuca, né, uma unidade de saúde. Tem agora uma nova unidade de saúde também maior atrás do condomínio Piratini, ali também, que é a unidade Morro Santana. E dentro da Vila das Laranjeiras, né, essa é a mais de menor infraestrutura, né. Nós temos a unidade Laranjeira, que é a unidade de saúde estratégia de saúde da família, né, que existe. Ainda é pouco para a região, porque a região cresceu demais, né. A região hoje, o número de condomínios que estão sendo construídos nessa área é muito grande. Então eu acho que tem que ser feita assim, uma nova avaliação, né, como é um público que tu não consegue. Quem está no condomínio chega de noite, né, dorme, de manhã já está saindo para trabalhar, então tu não tem muito essa noção. Mas certamente, né, não tem como as unidades de saúde que hoje existem atender toda essa região. O Preserve Morro Santana é um projeto que ele tem se ampliado bastante. Tá? Ele começou com a ideia das ecotrilhas, né, de trabalhar também até ecotrilha também como alternativa de geração de renda, e ele começou a buscar na realidade a comunidade, né, procurando principalmente a comunidade mais próxima do morro. Tá? Então ali ele se envolveu com alguns programas, como Visão Periférica, que já existia, onde tinha eu acho que onde funcionou a rádio comunitária Voz do Morro, né? Tinha a Associação da Tijuca, que até essa rádio, acho que ela surge a partir ali da Associação da Tijuca, e depois se desloca para o Visão Periférica, que funcionava com uma biblioteca comunitária dentro da Vila das Laranjeiras. Ele começa sempre a se preocupar com estas questões, entende, da comunidade. É o desemprego, é a questão da saúde, tanto que ele tem também um GT, que é o GT da saúde também, que começa a se preocupar, em se relacionar com postos de saúde, principalmente na área da saúde mental, que é uma das coisas que vem se
detectando muito a necessidade de trabalhar. O que daria para fazer com a pedreira de maneira que atendesse aos interesses da comunidade e não da iniciativa privada, né? O melhor uso da pedreira para o Morro Santana. Bom, isso é difícil de colocar assim, sem um estudo maior, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser feito um estudo envolvendo todas as entidades ambientais da cidade, quem realmente se preocupa com isso, né? E se pensar algum projeto que não seja um projeto de interesse da iniciativa privada, mas que em primeiro lugar ele atenda a comunidade. A pedreira, ela parou de funcionar, acho que final de 70, início de 80, se não me engano, né? Então é um tempo muito grande, a natureza já está se recompondo ali, né? Já tá sendo formado um novo ecossistema, né? Com novas plantas, animais, etc. Então, para qualquer tipo de proposta para a pedreira, isso tem que ser pensado. Tem que ser chamados as instituições ambientalistas, né? Tantas pessoas que nós temos em Porto Alegre que têm capacidade, na realidade, de fazer esses projetos, e se pensar algo que junte esse interesse de preservação da natureza, né, tanto na área da pedreira quanto em todo o morro, com o interesse da comunidade. Tá? Não pode ser um espaço fechado, não pode ser simplesmente entregar para a iniciativa privada que faça dali um espaço comercial de lazer, mas sim um espaço que seja de uso, na realidade, da cidade de Porto Alegre, principalmente dessa comunidade do entorno. Né? Então isso tem que ser pensado, sabe? Muito mesmo como fazer. Eu falei anteriormente que já tivemos vários projetos, como tinha o do Lutzenberg, da concha acústica, de alguma estrutura de lazer. Bom, são projetos interessantes, né? E poderiam, talvez, já ter em funcionamento, mas hoje já tem que se pensar isso. Como essa natureza se comportou durante esse período? O que existe ali? O que nós vamos fazer que pode também prejudicar a natureza? Né? Mas esse estudo tem que ser um estudo sério, não tem que ser um estudo para beneficiar este ou aquele. Tem um estudo que já venha direcionado, vamos dar um jeito no lixo de Porto Alegre, vamos botar os concretos lá do Olímpico, que vai ser demolido ali, porque é mais barato colocar ali do que levar para outra cidade, como hoje é feito, como a parte disso. Isso não resolve, né? Ele tem que partir da necessidade da área, do interesse da comunidade. Tá? Não pode ser um projeto que daqui a pouco tu vai abrir estradas ali que prejudiquem as próprias pessoas que moram no entorno, que daqui a pouco tu tenha que desalojar famílias, né? Tudo isso tem que ser pensado. O Preserve tem feito algumas atividades, agora há pouco estava pensando uma projeção de filme na área da pedreira, né? Já se fez várias ecotrilhas, já se fez atividades de teatro, de música naquele espaço. Tudo são atividades que se relacionam com a natureza e não que vêm para destruir essa natureza. Né? O morro todo tem que ser pensado dessa forma. Né? Não só a pedreira, a gente está falando dela agora porque está em evidência, né? Mas as ocupações no morro, o problema, por exemplo, das motos, que estão muitas vezes aumentando a erosão, né, as motos de cross, né, que o pessoal sobe seguidamente e vai alargando aquelas trilhas, matando vegetação. Tudo isso tem que ser pensado. Né? A URGS, né, é um elemento extremamente importante, porque grande parte do morro pertence, né, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tem que ter esses projetos muito claros, né, tem que ter as áreas delimitadas, as áreas controladas, a preservação de outros espaços. Por exemplo, nós temos em cima do morro um observatório astronômico, né, que hoje não funciona mais. Não tem os equipamentos, já foram obsoletos e tirados dali,
mas se pode fazer atividades lá, pode ser utilizado para outras atividades, né, culturais, educativas, etc. Né, o ponto mais alto do morro, as lagoas que existem em cima do morro, tem lagoas que são perigosas, tivemos morte há pouco tempo, né, na Lagoa do Motor. Tem outras lagoas que já são diferentes, assim, que já são mais rasas. Eu me lembro de tomar banho na lagoa bem próxima ao mar quando eu tinha 10 anos de idade, entende? Nos períodos que tem uma chuva maior, ela enche bastante, né? E não é tão perigosa, mas alguns espaços são muito perigosos. Isso tem que estar mapeado, tem que estar delimitado, tem que ter placas, né? Tem que ter todo um cuidado com isso. Então, acho que uma parceria entre a Universidade Federal, entre a Prefeitura, né, com órgãos ambientalistas também trabalhando ali, assim como as praças. Agora falei nisso também, né? Nós temos muitas praças lindas aqui, né? Temos aqui no Ipu o Parque Marcos Rubim, a Praça Carlos Fonseca Amador, na Vila Protásio Alves, outra praça aqui na Rua Nilo Ruschel, não me recordo exatamente o nome. Temos várias praças bonitas, né? Isso tem que ser preservado, cuidado, né? A preocupação com a vegetação nativa. Agora nós estamos tendo um empreendimento do Grupo Zafari, né? O Atacado Sexto, e mais outros prédios que serão construídos numa área basicamente aqui na frente do Ipu, né? Entre a Protásio Alves e a Rita Ragô, que foi desmatada uma área enorme, né? Então tem que ter uma preocupação, entende, com esses animais que estavam nessa área, com que área vai ser preservada ali, né, que vai ser mantida na realidade, como vai ser trabalhado tudo isso, né, toda a vida que existia ali, né, porque o que tem acontecido é isso, né? O empreendimento imobiliário tem chegado à região, né, tem desmatado, tem expulsado, na realidade, toda a vida, né, silvestre da região. Então, tudo isso tem que voltar a ser uma preocupação, na realidade, né, com todo o bairro Morro Santana. Eu acho que tem sido feito uma série de aprovação de loteamentos, grandes condomínios, grandes empreendimentos, e feita algumas contrapartidas muito pequenas. Tá? Hoje, por exemplo, como eu estou falando ali, está sendo ampliada a Protásio Alves na frente do empreendimento esse do Zafari, do Atacado Sexto. Bom, mas o restante da Protásio Alves não se tem nenhuma notícia. Então tu vai ter, na realidade, um funil. Tu abre na frente e isso não chega nem até Antônio de Carvalho e nem desce depois da Rita Ragô. Entende? Então o que adianta, na realidade? Talvez tu tenha um espaço ali que facilite a manobra para entrar no empreendimento, mas tu não tem uma obra que realmente contemple a região. O que tu está dizendo é que existe o projeto dos condomínios, existe o projeto do Zafari, existem projetos arquitetônicos descolados da urbe, descolados do pensamento urbano do seu entorno, né? É como se o projeto ficasse flutuando numa cidade que não existe, né? Exatamente. Tu pensa nesse adensamento, esse adensamento estava previsto lá no plano diretor de 1940, lá, tá, ali era para ser área urbana, mas o que nós temos que ampliar de rede de esgoto para isso? O que tem que ampliar, porque a via Protásio Alves, no plano diretor, ela ainda prevê uma nova duplicação. Tá? Então, quando tu enche de loteamentos, de condomínios, etc., isso está vinculado ao que é planejado ali para a região. Quanto não te preocupa com a Protásio Alves, que a partir da Manuel Elias afunila, tu não resolve essa situação. Tu está simplesmente enchendo de novos empreendimentos, trazendo um número muito grande de veículos, de pessoas, e nada está sendo feito.
né? A própria questão do abastecimento da água. Tem casas que ainda não chega água, né? Esse pessoal que está na beira do morro, ele depende de caminhão-pipa, né? Então, o que vai ser feito para isso? E como você avalia a segurança na região em relação à prevenção de crimes? Como eu disse, eu acho que a única coisa que foi feita ainda nos anos, talvez início de 90, não me recordo exato, eu posso estar com alguns equívocos, foi a construção daquele batalhão ali, do prédio do batalhão na Protásio Alves, esquina Manuel Elias, né? Na verdade, foi a única mudança assim, que houve desde que eu estou morando no Morro Santana. Tu tem um policiamento ostensivo, no caso da Brigada Militar, de veículos passando, circulando, mas assim, bem suficiente, tende para a necessidade, né? Quais são as principais preocupações ambientais que são observadas no Morro Santana, como deslizamento de terra, enchentes ou de degradação das áreas verdes? Acho que a degradação das áreas verdes é uma das piores, né? A gente, durante todos esses anos que eu falo para vocês, eu vi mudando completamente, tanto pela iniciativa privada que começa a lotear, vender e comprar as áreas e cada vez botar mais prédios e prédios e prédios. Pela necessidade também, as pessoas começam a ocupar áreas que são muitas vezes impróprias, né? Tipo os taludes, né, do morro, né, a subida do Morro Santana, o entorno dos arroios, né? Tem pessoas que estão morando em beira de morro que tem risco, né? Tanto o risco de desmoronamento como o risco nos incêndios, né? A gente teve incêndio aqui no Morro Santana, isso é outra preocupação. Muitas vezes um cigarro, uma coisa assim, provoca um incêndio enorme, né? Então, essa questão dessa preservação, análise dessas áreas de risco. O que é realmente risco e o que não é, onde pode ter uma casa e aonde aquela família tem que receber uma outra casa para poder viver dignamente. Há muitos anos atrás, como eu disse, nesse período de 2000, até tem, eu acho que nos últimos orçamentos ali, tinha inclusive verba prevista para reassentamento de algumas moradias. Isso se perdeu no tempo, né? Mudou o governo, a coisa não andou, né? E agora está se partindo para uma nova, né? um novo momento, porque não são mais as mesmas casas, né? A área de risco modificou. Então, acho que uma das primeiras coisas que tem que ser feita é isso, um levantamento sério, um levantamento com prazo determinado, né, de início, de fim, que possa suscitar, na realidade, ações, né? Bom, aqui é possível manter essas casas, aqui já não é mais possível, entende? Aqui tem que ter um limite, né? Essa outra questão, uma fiscalização. Não existe mais uma fiscalização das áreas de risco. Tu não ouve falar nisso. Tem uma fiscalização que diga, quando está começando uma ocupação numa área que não é possível que ela permaneça, de dizer, não, aqui tu não pode continuar. Entende? Então, o Morro Santana, ele deveria ser um espaço que estivesse sobre um efetivo acompanhamento, né? Que tu tenha esse controle, que tu veja que aqui está sendo desmatado, que tu veja que aqui está sendo construído novas casas em situações de risco, né? Isso está faltando. Não há mais, como eu disse, não há mais esse diálogo, né? Então, isso é muito importante que seja retomado, né? Para poder evitar, na realidade, tragédias como a gente vê em outros lugares. Parece que uma impressão, não sou técnico nessa área, uma impressão em que a gente ainda, talvez pela formação geológica do Morro Santana, ele não é um morro como tu vê no Rio de Janeiro, que toda hora está desmoronando, ele é muito mais firme, né? Mas no momento que tu começa a desmatar, no momento que tu começa a deixar
aquele areião, aquela terra assim, aquilo ali certamente tem erosão. Algumas caminhadas que a gente fez por aqui tem áreas bem complicadas, tem áreas que a gente vê a erosão chegando aos pilares das casas, assim, né? E mesmo algumas casas que foram feitas com pilares fortes, com coisas assim, muitas estão em risco, porque não tendo cobertura vegetal, aquilo vai, né, desgastando, vai erodindo, e o risco está aí.